Graça e paz, meu irmão. Quero convidar você a que abra comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de 6 a 8. E assim nos diz a palavra do Senhor. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida já é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Eu creio que quando Paulo escreve esse texto aqui ao seu pupilo, Timóteo, Paulo já estava praticamente em um momento de prisão, chegando no final da sua vida. Ele não sabia quanto tempo mais ele teria ou quanto ainda ele poderia ensinar o seu filho Timóteo, seu filho na fé. E é por isso que ele traz um texto como esse. Ele vai dizer, dentro de tudo, que ele percebe que a vida dele está em um limiar, mas ele pode olhar para trás e dizer o seguinte: olha, valeu a pena ter vivido tudo aquilo que eu vivi. E a pergunta que eu faço a você nessa manhã é: se você olhando para a sua vida, será que você consegue ver também o trabalhar de Deus no seu coração, uma entrega da sua vida, a ponto de a gente chegar no final dela e poder dizer, como Paulo disse, que eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei, eu não perdi a minha fé? Paulo chama a atenção de Timóteo para que Timóteo também pudesse viver dessa maneira. Paulo era um exemplo para Timóteo e Paulo olhava cuidando daquele seu filho. E eu creio que quando Paulo trata, ele usava muito a terminologia do esporte. Então, quando ele fala desse combater, não é combate de luta, mas tem a ver com uma forma de você conseguir atingir um objetivo, nem que seja de forma com agonia, usando tudo que você tem com muito esforço. Então, Paulo vai dizer assim: olha, tudo aquilo que veio na minha mão, eu fui fazer da melhor maneira possível. Eu tentei fazer da maneira que o meu corpo quase que não conseguia, mas eu tentei ir até o final. Por isso eu combati o bom combate. Eu não deixei as coisas para trás. Eu passei por tudo que eu tinha que passar, mas ele diz que eu completei a carreira. Eu creio que em todos os momentos em que Paulo fala sobre carreira, ele vai dizer isso, ele vai dizer assim: olha, Deus tem para mim um ministério, Deus tem uma carreira, e para mim não importa o custo da minha vida, mas eu quero completar a carreira que o Senhor propôs para a minha vida. Paulo entendia que Deus tinha um projeto a fazer através dele. Eu quero dizer, Paulo não conseguiu converter todos que viveram ao seu lado. Paulo não conseguiu fazer tudo aquilo que ele gostaria de fazer, indo para todos os lugares que ele desejou ir. Mas uma coisa ele entendia: tudo quanto ele fez foi dirigido por Deus e ele procurou fazer da melhor forma possível. Por isso ele diz: eu completei a minha carreira. E ele vai dizer por último: eu guardei a fé. Dentro de tudo que aconteceu, eu não perdi a minha fé. Eu não sei quanto a sua vida, eu olho para a minha, e muitas vezes eu percebo que muitas vezes nós somos muito relaxados com as coisas, que muitas vezes as coisas são colocadas nas nossas mãos e nós deixamos para depois. Mas Paulo vai dizer assim: olha o seguinte, Deus tem proposto algo, eu tenho algo a fazer, eu tenho uma carreira, eu tenho um projeto de Deus para a minha vida, eu não posso deixar de lado. A complicação é que muitas vezes nós nem entendemos que Deus tem algo para a nossa vida, que Deus tem algo a fazer através de nós. Você que está trabalhando, você não está no seu emprego simplesmente porque você conquistou. Deus se plantou lá, Ele tem o objetivo de você estar ali. Na família em que você se encontra, Deus tem um motivo de ter feito com que você nascesse ou entrasse nela. A igreja que você frequenta hoje, Deus tem algo a fazer através de você dentro do contexto da igreja. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nos conta a história que William Borden foi um missionário lá na década de 1900 e ele era um filho de um leiteiro que cresceu na vida, ele conseguiu terminar os seus estudos e ele foi fazer uma viagem, uma volta ao mundo praticamente patrocinada pelos pais no final dos estudos, e ele se encantou por um país, especialmente a China. E ele desejou voltar para lá e foi muito complicado com seus pais porque queriam que ele assumisse os negócios da família, mas ele falou assim: não, a minha vida vai ser gasta com isso. E então, ele depois de ter aberto mão de tudo, ele escreveu na sua Bíblia, sem reservas. Ou seja,
tudo aquilo que ele tinha estava sendo colocado a serviço de Deus. E então, depois que ele se desfez de tudo que ele possuía, ele escreveu na sua Bíblia, sem recuar, ou seja, eu não vou voltar para trás. Deus tem algo para a minha vida, eu vou. E ele foi para o trabalho missionário. Em um momento do seu trabalho missionário, ele contraiu, então, uma doença, uma meningite cerebral, e diz que depois de um mês ele veio a falecer. E então, alguém achou a sua Bíblia depois de um tempo, e juntamente com as palavras que ele havia escrito, sem reservas, segundo, sem recuar, estava assim, sem arrependimentos. William, ele não conseguiu fazer tudo o que ele desejava, mas uma coisa ele sabia, ele fez aquilo para o que Deus o havia chamado. Você talvez não foi chamado para conquistar multidões ou que muitos se convertam, mas tem aquilo especificamente que Deus definiu para a sua vida e para a minha vida. E que a gente possa viver e chegar no final e também poder dizer assim, olha, tudo que eu vivi, eu não tenho arrependimentos. Eu não tenho arrependimentos por quê? Porque eu cumpri a vontade do Senhor, porque eu combati o bom combate, porque eu completei a carreira e eu mantive, eu guardei, eu completei, eu guardei a fé. Que Deus te abençoe, que esse dia seja mais um dia para que possamos estar nesse bom combate, dando sequência a essa carreira e com muita fé. Vamos orar? Pai, eu quero pedir que o Senhor nos conduza nesse dia, para que possamos, ó Deus, estar cumprindo um pouco mais o Teu projeto para a nossa vida. Que o Senhor nos use como instrumento por onde quer que a gente passar. Onde colocar a planta dos nossos pés, que ali o Senhor possa estar sendo sentido e percebido. Usa as nossas palavras, usa o nosso olhar, usa, Senhor amado, a nossa vida para ser um testemunho vivo. É o que eu te peço a Deus em o nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.